muito gostosa. Bem, mas se quiser trocar por mim, eu agradeço, tá? Agora eu estou com um gigante aqui. Daniel 10, quem achou também? Deixa eu falar um negócio para vocês. Amém para você? Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ó. Você poderia estar em qualquer lugar agora. Eu poderia estar em qualquer lugar. Você está na casa de Deus, porque Deus te escolheu. Deixa eu falar um negócio para você. Se tem uma coisa que deve te alegrar, é você ter seu nome escrito no livro da vida. A outra coisa que deve te alegrar é que você está respirando. Sabia que de ontem para hoje muita gente parou de respirar? Então, alegre-se você. Lembre das coisas que você não pode comprar, você não tem força para fazer, mas que é Deus que te dá. Amém? Daniel 10, nós vamos ler do 3 até o 13. Eu vou ler no primeiro, vou ler no para ficar melhor. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira. A palavra era o quê? Verdadeira. E envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com câmara aromática, até que passaram as 3 semanas inteiras. Aqui está abaixo do nosso jejum. Amém? Versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado ao falar ele comigo esta palavra. Eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Amém? Eu fui até o 14. Deus, usa minha vida, usa-me, eu me reduzo, submeto a ti, usa-me como canal, como mensageiro da tua palavra. Unge os corações para receber a santa semente que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Nós hoje, a Igreja Apostólica e Profética Casa de Abraão, começa nesse domingo, meia-noite, o nosso jejum de Daniel. E por que, missionária Débora, por que
nós vamos fazer esse jejum. Por quê, meu filho? Porque Deus mandou. Por quê? Porque nós somos uma igreja de propósito. Nós somos uma igreja que Deus deu a nossa unção. Para cada igreja Deus dá uma unção. A nossa unção é a unção do propósito. Quando Deus nos direciona um propósito, Deus está preparando vitórias obedecidas, que serão entregues, e aqueles que participam serão abençoados. Por quê? Porque nós estamos travando, Pedro, uma batalha espiritual. Diga comigo, batalha espiritual. Batalha espiritual. Amém? E eu já tenho falado aqui, eu tenho ensinado na IAPCAB. Nas sextas nós temos algo mais grosso a respeito disso. Nós sabemos que nós temos um inimigo que não é de carne e sangue. Quem é esse inimigo? O diabo, que é o braço direito de Deus. E nós sabemos que para vencermos esse inimigo, Wesley, nós não podemos lutar com armas carnais. Nós temos que a cada dia buscar armas espirituais. E nesse jejum, Bonacida, o jejum ele é uma arma espiritual. O jejum é o quê? Uma arma espiritual. E não se engane, o povo que serve às trevas jejua mais do que o povo que serve a Deus. Amém? Não tem um cristão, não tem um crente que consiga vencer os muçulmanos no jejum. E pode colocar no YouTube que eu estou elogiando. Não estou falando nada contra eles. Os muçulmanos jejuam muito. Os satanistas jejuam muito. Os umbandistas jejuam muito. Os judeus, então, eles veem o jejum com muito valor. E por que, apóstolo, que o jejum é tão importante? Porque o jejum desliga a sua carne e liga o seu espírito. O jejum interrompe a nossa prontidão para o pecado, para os prazeres humanos, para os prazeres mundanos, porque nós somos muito propensos a isso. Amém ou não amém? Deixa eu falar um negócio para você. Na hora do início do culto, eu oro com você. Eu marquei no relógio. Nós oramos aqui, eu orei com o altar, depois que a missionária Simília e a apóstola Ruth oraram, eu orei com você como sempre. Nós oramos em torno de 4 minutos e meio. Parece que nós oramos 1 hora. Amém ou amém? A oração demora, por quê? Porque quando nós nos colocamos a orar, nós saímos da dimensão física e nós somos, transportados para a dimensão espiritual. Amém? Quando você jejua, você vai ser, Gabriel, transportado da dimensão física para a dimensão espiritual. E o jejum, ele é algo tão poderoso que o próprio Jesus, ele vira para os discípulos vão expulsar demônio, e os discípulos já tinham tido experiência, já tinham sido mandados, tinham feito, arruaça do inferno, tinham expulsado, tinham feito e tal. E aí quando eles chegam lá para expulsar, agora eles não conseguem. E eles viram para Jesus e falam assim: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus vai explicar. Esta qualidade aí só sai com jejum e oração. A outra casca que vocês enfrentaram era uma casquinha qualquer. Essa não, essa precisa de jejum também. Tem que ter oração e tem que ter jejum. Então tem que entender que para cada inimigo que eu vou enfrentar, eu tenho que ter um nível, dona Márcia, de armas espirituais. Amém? Quem já jogou videogame aqui? Só nós, né? Eu gosto de videogame, eu gosto. No meu tempo livre, eu gosto. Videogame é até instrutivo, né? E videogame tem um negócio que chama subir de fase. Eu zerei o Donkey Kong em 6 dias. Zerei o Donkey Kong, eu zerei o medalha de honra. Gastei 3 semanas para zerar a medalha de honra. Cheguei no final, salvei o mundo. Amém? Só que videogame você tem que subir de fase. Videogame você começa lá na fase 0, não é a fase 1, né? Você começa na fase 0, dependendo do jogo, você vai subindo de fase. E a pergunta em primeiro lugar, cada fase que você alcança,
Só que tem um outro porém. Cada fase que você sobe fica mais fácil. Fica o quê? Mais difícil. Então assim é no mundo espiritual. Quanto mais você sobe no mundo espiritual, quanto mais você muda de fase, mais coisas Deus vai dispor para você. Mas em compensação, as coisas vão ficar mais difíceis. Então eu vou explicar para você entender, que eu quero que você saia daqui abençoado. Eu aceitei Jesus. Deus vai começar a me dar armas espirituais, e eu comecei a andar no mundo espiritual. Eu vou ter um grau de dificuldade. Agora eu me batizei, eu vou receber mais armas espirituais, eu vou ter mais acesso a Deus, mas eu também vou enfrentar um outro grau de dificuldade. Agora eu sou levantado como obreiro. Você no mundo, você aceitou Jesus, você se batizou, e agora você é levantado como obreiro. Eu vou ter acesso a mais de Deus, eu vou receber mais autoridade, eu vou ter mais armas espirituais, mas o grau de dificuldade também vai aumentar. E assim imagina eu que cheguei ao apostolado. Você imagina quantas fases e quantos graus de dificuldade. Amém? E o interessante é entender o seguinte. O interessante, igreja, vocês estão comigo aqui? Você tem que entender que quando Deus te dá, irmão Luciano, quando Deus te dá instrução, o que vai acontecer? Você vai aprender a guerrear no seu. Amém? Sexta-feira não foi tremendo? Quem estava aqui na sexta? Não foi maravilhoso? Aprender sobre as chaves? Amém? Nós aprendemos que no mundo espiritual tem portas. Se tem portas, tem chaves. Então nós aprendemos quais chaves são. Amém? A chave da ciência, a chave do posto do abismo. Amém? A chave mestra, a chave que abre qualquer porta. Amém ou não amém? Agora eu vou te perguntar, antes de conhecer essas chaves, você tinha um entendimento, e agora que você conhece essas chaves, mudou? Claro, agora você sabe que você tem portas para acessar. Amém ou amém? E cada porta guarda um tesouro, guarda uma riqueza, guarda algo que Deus quer nos dar. Amém ou amém? Então vamos lá. Diante disso, nós, nesse jejum de Daniel, nós estamos no texto, né? Nós estamos pregando em cima do texto, não de forma textual, que eu não consigo, mas nós estamos no capítulo 10 de Daniel. Qual capítulo? 10. E esse capítulo 10, ele fala de algo, Marcos, muito especial. Ele vai narrar para nós, mistérios, uma batalha. Vai narrar o quê? Uma batalha. E olha que interessante, para nós entendermos aqui, a gente tem que entender nesse domingo quem é Daniel. Em primeiro lugar, Daniel não é qualquer um. Daniel era da realeza. Daniel foi trazido de Judá, de Israel, cativo. E Daniel, ele é colocado, lá em Daniel 1, ele é testado, ele ganha o favor do rei ali, o Nabucodonosor, que é o primeiro rei. E Daniel, ele coloca no coração que dentro do reino da Babilônia ele vai ser fiel a Deus. Lá em Daniel 8. E Daniel, ele vai passar por 4 reis, sendo que ele é sempre bem visto por todos os reis. Muda os reis e Daniel está lá. Agora, nesse texto, Daniel, eu acredito que Daniel já está idade avançada. Daniel não é mais um garotão. Daniel já é agora alguém maduro. E Daniel continua, Wesley, com a sua experiência, a sua intimidade com Deus. E o texto nos remete, nos fala que Daniel ele está andando, ele está debaixo do reinado do rei Ciro. E esse rei Ciro é o rei que Deus vai usar para reconstruir Israel, para reconstruir o templo. Esse rei, Deus chama ele de meu pastor, meu servo. E ele não é um rei cristão. E Daniel está ali caminhando à beira de um rio. Daniel está ali. E Daniel, de repente, ele
alguém. E eu quero que você entenda o seguinte: Daniel começa a orar, Daniel ele começa a buscar a Deus. Daniel ele quer algo. Daniel quer o quê? Algo. Só que o que Daniel quer, nesse caso, é informação. Diga comigo, informação. Amém? Daniel quer informação, porque Daniel quer saber quando é que vai acabar o infortúnio da igreja. Daniel quer saber, dona Cida, quando é que a igreja vai ser liberta, quando é que vai acabar a escravidão, a opressão. Porque Daniel, ele tinha intimidade com Deus. Daniel é um homem que orava 3 vezes ao dia. Amém? E Daniel, ele tem intimidade com Deus. Daniel, ele tem ali um acesso a Deus. Amém? Agora, olha que tremendo. Daniel, ele começa a orar. Daniel ora o primeiro dia no pedido que ele tinha feito para Deus, e nada acontece. Daniel ora no segundo dia e nada acontece. Daniel ora no terceiro dia e nada acontece. Daniel ora no quarto dia e também nada acontece. Daniel ora no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, nada acontece. Até que Daniel chega no 21º dia. E aparentemente, olha para mim, aparentemente nada aconteceu. Parece que a oração de Daniel foi jogada fora. Parece que o que Daniel estava fazendo não valia. Deus não estava tentando para isso. E aqui eu quero que você entenda o que Deus quer trazer para nós nessa noite. Muitas vezes você, no reino de Deus, você que vem para a igreja, você ouve uma mentira do diabo. Tem gente que vem para a igreja e fala assim: quando eu estava no mundo as coisas eram mais fáceis. Isso é mentira. Não é verdade. Se fosse verdade, tantos não pulavam de prédios, não acabavam com sua vida, com a vida da família, não se envolviam nas drogas, nos vícios, para fugir de problemas. Na igreja você tem um Deus que te ajuda a resolver os problemas. Muitas vezes você dentro da igreja, você se pergunta, se questiona: Deus, por que a bênção de fulano chegou rápido? E por que a minha bênção está demorando? Aí você comete o erro de não se questionar qual é o nível da bênção de fulano, qual é o nível do relacionamento espiritual de fulano com Deus, e qual o tempo, se realmente a bênção dele foi rápida. Amém? Tem tudo isso. Às vezes às vezes não, nós como seres humanos, nós temos o péssimo hábito de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Amém ou amém? Amém ou amém? A gente sempre acha que é mais fácil para os outros. Deixa eu te falar um negócio: todo mundo na face do planeta, seja cristão ou não, tem problema. Todas as pessoas, Marcos, que estão na Terra, nesse pedaço de rocha, que flutua no universo, no espaço, no cosmos, todo mundo tem problema. Todo mundo, não importa se a pessoa é intelectual, não importa se a pessoa não é intelectual, não importa se a pessoa ele tem muito dinheiro, não importa se a pessoa não tem dinheiro, não importa se a pessoa tem família ou não tem família, todo mundo tem um grau de problemas na sua vida. Amém ou amém? Amém ou amém? Agora, nós que somos de Deus, nós temos que aprender a entender que quando nós colocamos algo diante de Deus, Deus ele não vai te entregar qualquer coisa, Ele não vai te dar qualquer coisa. Amém? Deus não é assim. Fala para o nosso lado: Deus não te dará qualquer coisa. Porque Deus não é assim. Amém? E se Deus está demorando, nos preocupa não, que Deus não demora, Deus capricha. Deus não demora, Deus capricha. Deixa eu contar para vocês o testemunho da minha irmã. Eu tenho uma irmã que mora lá no norte de Minas, numa cidade chamada Montes Claros. E ela chama Benilda. Nome lá, né? Do passado, não tem mais hoje, eu acho. E eu cheguei lá, ela já era crente.
E ela pode confirmar esse testemunho, embora nós sempre falamos a verdade. Eu cheguei lá e eu falei assim, falei para ela, na verdade ela falou para mim, irmão, tem um testemunho para te contar. Aí eu falei, qual é o testemunho? Ela falou, você lembra que você fala para a gente orar, para a gente pedir para Deus, Deus dá? Eu falei, lembro. Então, eu estava precisando, querendo louvar, e eu estava sem dinheiro, e eu falei para Deus que era para ele tocar em alguém para me abençoar com um sonzinho. Podia ser um som qualquer, não importava se fosse usado, se tivesse quebrado, eu não ligo, eu queria que funcionasse, que eu ouvisse o louvor. Aí ela falou que passou uns dias, chegou um irmão lá e abençoou ela com o som, e eu vi o som, todo quebrado, o deck quebrado, a tampa de cima quebrada, os sons mal falavam. Aí como eu já era, na época eu já era, estava sendo preparado para o sacerdócio, já estava envolvido com o sacerdócio, eu falei para ela, eu falei, minha irmã, você tem que ler Tiago. Tiago fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Então você tem que pedir bênção. Deus se ofende quando você faz uma oração dessa. Isso não é humildade. Deus quer que você peça bem. Peça um som ótimo. Fala, eu quero um som top. Eu quero um som para ferrar. Eu quero um som que eu possa ouvir o que eu quiser, né? Claro, louvor ali, né? Que eu possa adorar o Senhor, que eu possa um som que esteja perfeito. Aí ela pegou e seguiu o meu conselho, e passou uns dias, ela me mandou a notícia, falou para mim, falou, apóstolo, mano, eu segui seu conselho, eu falei para Deus que eu tinha errado, e que eu queria o melhor. Aí o irmão da igreja foi na loja, tirou um som top, um Cinco Toshiba, e me abençoou. Amém? Você entendeu? Mudança de mente. Então, eu tenho que entender que Deus não demora, Deus capricha. Eu tenho que entender os mecanismos do pedido, da batalha espiritual. Eu tenho que entender que eu tenho que falar para Deus o que eu quero. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas Deus sabe o que a gente precisa, Deus sabe de tudo, é meu amém? Mas Deus quer que você seja metódico, específico, amém? Deus quer que você seja específico. Eu vou tocar num assunto chato aqui, mas eu tenho que tocar sempre. Quer dizer, olha que eu vi. Quando você está lá nas trevas, que você vai fazer os símbolos no chão, com o giz ou com a pólvora, com a pena ou com a pólvora, você tem que fazer tudo certinho, tem que ser meticuloso, porque senão não dá certo. Amém ou amém? Amém ou amém? Onde é que você acha que o inimigo aprendeu isso? Foi lá em cima, foi com Deus. No mundo espiritual, deixa eu falar um negócio para você. Olha para mim, olha na bolota dos meus olhos, em nome de Jesus. O mundo espiritual não tem senso de humor. Vou repetir para você. O mundo espiritual não tem senso de humor. Não se brinca com o mundo espiritual. Amém? Ou não amém? E agora, Daniel, ele orou. Daniel chega no 21º dia, Wesley. 21º dia. E nada aconteceu. 21º dia, aparentemente nada aconteceu. Eu quero abrir outro parênteses aqui. Eu quero falar para você o seguinte, olha para mim. Eu quero que você entenda o seguinte. Quantas vezes você está servindo a Deus? Parece que eu estou sendo redundante, mas não estou não. Você está servindo a Deus. Você está ali, mas parece que não vai acontecer nada. Você sente uma letargia, você sente que, calma aí, o que está acontecendo? Você fica entorpecido, calma aí, não pode ser, não sinto movimento. Deixa eu te dar uma grande pérola no dia de hoje aqui, da minha experiência como homem de Deus. Sempre que Deus for te abençoar, o mundo espiritual vai fazer silêncio para você.
Vou repetir. Sempre que Deus for te abençoar, o mundo espiritual vai fazer silêncio para você. Amém? Porque parece que Deus é mineiro. Deus trabalha quietinho. Você sabe por que eu aprendi isso? Porque todas as vezes que Deus foi mudar a minha vida, Deus não falou comigo. Ele ficou em silêncio. Ele ficou quieto. Eu tive que aprender. Oi, Deus, o Senhor me abandonou. Eu creio que ele tinha vontade de falar: não, eu estou trabalhando em seu favor. Deixa eu trabalhar. Amém? Deixa eu trabalhar. Então você tem que aprender isso aí. Toda vez que você não vê movimento nenhum, é porque Deus está ocupado fazendo a sua bênção. Amém ou amém? Amém ou amém? Agora, olha que tremendo. Chega no 21º dia. O anjo Gabriel, qual anjo? Gabriel, não Miguel, Gabriel. Porque Miguel não entrega a bênção. O anjo Gabriel desce e ele chega até Daniel e ele vai falar com Daniel algo muito interessante. Ele vai falar assim: Daniel, você é um homem muito amado do céu. E em algumas traduções diz muito importante: estimado. Amém, dona Márcia? E Daniel, o anjo vai falar para Daniel: Daniel, você é alguém importante no céu. Amém, dona Cida, minha irmã? Você é um homem importante no céu. Então, olha que interessante, eu quero que você pense nisso, eu quero que você não possa disso. O anjo vai falar para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, a jejuar, a buscar, eu fui enviar você, a sua bênção foi enviada. Então, hoje, à meia-noite, nós começamos o jejum de Daniel. E hoje, a nossa vitória, a nossa bênção, a nossa transformação, a chave, aquela porta, aquilo que nós estamos buscando, já nos será enviado. Amém? Amém ou amém? É o que o anjo falou para ele. Agora, olha que interessante. No primeiro dia que Daniel falou: Deus me abençoa, Deus enviou a bênção. Agora nós vamos para a próxima fase, Marcos. Nós temos que entender o seguinte: o diabo brinca de ser diabo. O inimigo quer que eu e você sejamos abençoados. Ele quer a nossa alegria. Claro que não. Senão ele não seria diabo. Só que, olha que interessante, Deus mandou o anjo trazer a vitória. Deus mandou o anjo trazer o quê? A vitória. Esse anjo, Gabriel, ele é um anjo famoso na Bíblia. Só que ele não consegue passar, porque eu vou resumir. Porque quando ele está vindo trazendo, ele está trazendo, ele é o carteiro, ele está trazendo a vitória para a igreja. Quem é que se coloca na frente dele com a espada? O príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Os dois, são os dois principados que esse nosso jejum vai derrubar. O príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia se coloca diante dele, mas você não vai passar. Então, olha que interessante. Existe algo orquestrado no reino das trevas. Existem espíritos malignos que eles são enviados pelo líder deles para impedir que a minha bênção e a sua bênção desça, que as nossas orações sejam respondidas. E a gente, enquanto isso, ele fica aqui falando: está vendo? Deus não ama você, Deus não ouviu você, está vendo essa oração que você fez? Não valeu de nada. Você vir para a igreja quarta, sexta e domingo também não valeu de nada. O seu dízimo, o seu jejum, o seu propósito, sua oferta também não valeu de nada. Deus não está vendo nada que você está fazendo. Você é um inimigo. Enquanto eles têm lá impedindo o anjo de trazer sua vitória. Agora você vai me perguntar, para a gente concluir: apóstolo, por que o Gabriel não conseguiu encarar o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia? Eu vou te explicar por quê. Já falei isso aqui, vou falar de novo rapidinho. Existe hierarquia no céu, existe hierarquia na terra e existe hierarquia no inferno. O anjo Gabriel não podia ir contra o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, porque eles eram de patente superior a ele. Apóstolo, mas ele era um anjo de Deus, mas ele era de patente inferior. Ele era menos do que os anjos das trevas. Não em importância, mas em autoridade.
E ele sabe disso. Ele não é um guerreiro, ele é um carteiro. Se você, vamos supor, está tendo um assalto ali, né? Deus que livre, mas está tendo um assalto a um banco, eu vou mandar os correios ou vou mandar o BOP? Ou vou mandar a rota? Daqui é rota. Eu vou mandar os correios ou vou mandar a rota? Quem que eu vou mandar, gente? Claro, eu vou mandar a rota. Se eu mandar os carteiros, vai resolver alguma coisa? Vai levar tiro, levar chumbo, talvez seja até assaltado. Amém? Então eu tenho que entender isso aí. Gostou, né, Gabriel? Tem que entender isso aí. Gabriel é um carteiro. E o príncipe da Pérsia, o principado da Pérsia e o principado da Grécia são principados, são guerreiros. Amém? Quem está comigo aqui? Agora, olha o que vai acontecer. Daniel, ele começou a orar, a bênção foi enviada. Daniel parou de orar? Daniel parou de jejuar? Não. Então Daniel estava ajudando o anjo, Daniel estava insistindo, Daniel estava aqui, ó. Deixa eu contar para você uma visão que eu tive uma vez. Uma vez eu estava no Monte Sabó, eu tive uma visão, eu estava orando, eu fiquei 40 dias no Monte Sabó, em jejum e oração. Eu orava para a glória de Deus, eu orava das 9h30 da manhã até as 10h30 da noite, debaixo de chuva. Amém? Não sei se vocês lembram, teve uma época aqui em São Roque que choveu algumas semanas sem parar. Eu estava no Sabó. E eu orava, eu tinha uma blusa impermeável, molhava só as pernas, não molhava meu tórax. Então eu orava das 9h30 da manhã até as 10h30 da noite, debaixo de chuva, em jejum. Amém? Então, Daniel não parou de orar, Daniel não parou de clamar, Daniel não parou de jejuar, e isso fez com que a vitória dele chegasse. Demorou 21 dias, sim, mas houve a vitória. Porque tudo que o diabo quer que a gente desista. O que aconteceu? Como Daniel estava insistindo, Deus enviou Miguel. Agora sim, Miguel é um arcanjo. Diga comigo, arcanjo. Você sabe o que quer dizer arcanjo? É separado. Arque-anjo. Arque-anjo significa anjo guerreiro. Arque significa guerreiro. Amém? Arque significa guerreiro. Então, o que vai acontecer agora? Agora chega Miguel. Miguel foi quem substituiu Lúcifer no céu. E Miguel agora chega e encara o príncipe da Pérsia, dá espadada nele, dá espadada no príncipe da Grécia, e Gabriel consegue descer. Então, deixa eu falar um negócio para você. Nós, como igreja, estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Tudo que a gente vai fazer demanda luta, demanda guerra, batalha. A gente tem que continuar. Nós não podemos desistir só porque ainda não aconteceu aos nossos olhos. Agora olha para mim, deixa eu falar algo para você. Apóstolo, você vai me perguntar, apóstolo, quem é o príncipe da Pérsia e quem é o príncipe da Grécia? Respondo. O príncipe da Pérsia, a Pérsia luta para impedir que as nossas vitórias cheguem. Amém? O exército da Pérsia, o principado da Pérsia, ele não quer que a igreja seja abençoada. Então ele vai resistir contra a resposta às nossas orações. O que o principado da Pérsia não quer? Que eu e você oremos. Agora você vai falar, apóstolo, tudo bem. E o príncipe da Grécia? A príncipe da Grécia quer roubar a sua fé, quer te levar a pensar racionalmente. Provo para você. Quem é o berço da cultura no mundo? Quem é? Vou te ajudar. É a Grécia. Nós temos influência grega. Amém? Alexandre o Grande, ele disseminou o conhecimento grego. Alexandre o Grande, ele foi um rei diferente. Quando ele conquistava uma nação, ele não acabava nem com a língua, nem com a religião daquela nação, nem com a cultura e nem com o dinheiro. Ele só exigia que eles aceitassem a cultura grega. E nós temos a cultura grega no Brasil. Olha onde a gente está, como a gente está longe. Então, quando se fala príncipe da Pérsia, Deus está nos ensinando que existe um demônio principado que ele quer roubar a sua fé. Ele quer acabar com a sua fé. Como? Através do racionalismo. Por quê? Apóstolo, como que é isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que eu preciso para alimentar 20 mil pessoas? Quanto
de sanduíche para alimentar 20 mil pessoas. No mínimo 20 mil sanduíches, tá vendo, amém? Só que Jesus alimentou 20 mil pessoas com 7 pães e 2 peixinhos. Então, se eu for pelo racional, isso não é possível. Se o ferro cai na água, como que eu vou puxar aquele ferro da água? Com um ímã. Amém ou amém? Só que Eliseu puxou o ferro da água com um pedaço de madeira. Isso é irracional. Apóstolo, me dá mais prova. Se uma pessoa está morta há 4 dias, tem jeito dela voltar à vida? Mas Jesus trouxe Lázaro de volta à vida. Tinha 100 homens com fome. O profeta Eliseu pegou 20 pães e alimentou 100 homens. Isso é irracional. Então, o que o príncipe da Grécia quer fazer é roubar a sua fé. Porque uma igreja sem fé é uma igreja morta. Uma igreja sem fé é uma igreja sem Deus. Uma igreja sem fé é uma igreja sem vitória. Porque a chave que acessa Deus e suas bênçãos para nós é a fé. A fé é uma chave. Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que se espera, a prova que não vemos. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O apóstolo Paulo, no final da sua vida ministerial, ele vai falar algo muito interessante. Ele vai falar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha que interessante. Então, no dia de hoje, nós temos que sair daqui entendendo. A igreja apostólica e profética Casa de Abraão começa um jejum de 21 dias, o jejum de Daniel. Como que vai ser esse jejum? Nesse jejum, você vai fazer um pedido daqui, ó. Você vai fazer um pedido. Todo jejum tem semente, amém? Todo propósito tem semente, amém ou amém? Deixa eu falar um negócio para você. Todas as vezes eu vou falar isso, você precisa entender que nada é de graça, é pela graça. Você tem que parar de dar ouvido ao inimigo. Você tem que entender que quando Deus quer que você faça um propósito, Ele não quer tirar de você, Ele quer te tornar um possuidor de mais. Porque aquilo que você vai fazer é uma arma, você está guerreando. Então, nós vamos entrar hoje no jejum Daniel à meia-noite. Então, até meia-noite você pode comer carne, você pode tomar uma Coca-Cola. E qual é a base do nosso jejum? O nosso jejum é baseado em Daniel 3. Aí a PK não faz jejum igual os outros lugares fazem. Eles não fazem o jejum de Daniel correto. Eu faço correto. Daniel 3. Manjar desejável não comi. O que é manjar? Pudim, lasanha, pudim, lasanha, nhoque, tudo isso é manjar. Nhoque não é manjar não? Não, né? Então nhoque não é manjar. Pudim, lasanha, qualquer comida que for top, que for gostosa. Pizza, se for pizza de filé, igual algumas que a gente viu aí, não coma. Amém? Lanche, tudo é manjar. O que é manjar, apóstolo? Aquilo que você gosta demais é manjar. Por exemplo, a Cristel precisa um Monster, aquele energético, é manjar. Tá fora. A Coca-Cola, eu sou doido por Coca-Cola, é manjar. Então tudo aquilo que você gosta, aquilo que você gosta demais é manjar, tem que tirar. Amém? Então, manjar desejável não comi. Uma coisa, nem carne. Então carne também nós vamos comer durante 21 dias. Amém? Manjar desejável, tudo que é manjar, tudo que é gostoso, né? Eu vou ficar 21 dias sem tomar Coca-Cola, sem tomar energético. Não vou comer lasanha, não vou comer pizza. Amém? Porque é manjar. Não comi carne, nem carne, galinha, porco, frango, boi, nada. Peixe, também não. Nem vinho entraram na minha boca. Não vão tomar vinho, hein? Vinho também é manjar. Então nós não vamos beber, amém? Não beberemos vinho. Nem me ungir com cana aromática. O que é isso aqui? Perfume.
Daniel não usou perfume, então durante 21 dias nós não vamos usar perfume. O que você pode usar? Usa um cremezinho sem cheiro. Amém? Usa um cremezinho sem cheiro. Amém? Você vai passar um cremezinho sem cheiro, vai ficar ótimo. Tem creme, né? Então, você não, durante 21 dias. Então nós fazemos o jejum de Daniel do jeito que o jejum é. Amém ou amém? Quem está entendendo? Agora, você vai fazer um propósito. Dessa vez, como nós já fizemos 40 dias, nós não vamos subir o monte todos os dias. Nós vamos subir o monte intercaladamente. Nós só vamos no sabão. Amém? Mas nós não vamos subir os 21. Nós vamos subir o monte algumas vezes, porque senão os dois velhinhos não aguentam. Nós vamos subir o monte algumas vezes. Nós não vamos subir os 21 dias. Amém? Mas nós estaremos no jejum de Daniel durante 21 dias. E aí você deve estar se perguntando, apóstolo, e aí? Você vai fazer, como esse jejum derruba 2 principados, você vai fazer 2 pedidos. Quantos pedidos? Você crê? Quem já foi abençoado que nem era pecado? Através da nossa vida? Está vendo? Muita gente. Então, você vai fazer 2 pedidos. Aqui, apóstolo, eu estou comprando bênção. Não, você está comprando bênção. Porque quem compra é o problema na compra. Nós não compramos. Nós estamos fazendo propósito. Amém? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar 2 pedidos aqui. E Deus deu o valor da semente. Qual é o valor da semente? Deixa eu te perguntar, R$10 da sua vida? Não. Então, você vai fazer um jejum de 21 dias. Cada dia você coloca R$10. Então será R$210, não comprando a bênção. Você está fazendo um propósito. E aí você vai pedir para Deus o que você quiser. E eu garanto que Deus vai te entregar. Porque o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia já caíram por terra. Amém? Aí, agora tem uma outra condição. Você tem que me entregar até o fim do jejum. E para quem que você vai entregar? Para mim. Porque eu quero, na hora que você me entregar, eu vou ungir sua cabeça. Amém? Mas é com óleo sem cheiro. Não é perfume não. Na hora que você me entregar, eu vou ungir sua cabeça. Amém? Vou declarar a sua bênção. Amém? Então, se você, deixa eu falar algo para você. O jejum, e isso eu vivo, eu e a apóstolo a gente vive. O jejum sem o propósito não funciona. Porque Deus deu a receita completa. Jejum com propósito. Amém? E aí você pode pôr o que você quiser no envelope, Deus vai te conceder. Deus vai te entregar. Quem crê? Eu creio. Amém? Escola de pés. Olha que interessante. Moisés jejuou 80 dias, sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro. Esther jejuou 3 dias sem comer, sem beber, para que o povo de Deus não morresse. Josué apregou um jejum de 3 dias para vencer o inimigo. O povo de Nínive, quando Deus mandou falar que eles seriam mortos, eles jejuaram 3 dias, até os animais jejuaram. Até a Nina também não vai comer uíscas, viu? 21 dias sem a Nina comer uíscas. Nina também vai jejuar. Amém? Vamos seguir a Bíblia, né? Nem a Nina vai comer uíscas. Nina vai comer uíscas, vai manjar. A Cacau pode, que a Cacau ainda não se converteu. A Cacau ainda não faz parte da igreja. Mas a Nina não vai comer. Amém? O apóstolo Paulo jejuou 3 dias antes de receber Ananias, antes de ser ungido apóstolo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites antes de começar o ministério. Então por que a gente acha que vai ter vitória sem jejum? Então olha para o nosso celular e fala: vamos jejuar e vamos orar. E vamos ter vitória contra o príncipe da Pérsia e contra o príncipe da Grécia. Amém? Com glória a Deus, Senhor. Deus me deu uma direção aqui. Quem vai fazer o propósito? Deus falou comigo. Olha que Deus, isso é bom seguir o chefe. Quem vai fazer o propósito? Eu vou ungir agora e ungir na hora de entregar para selar. Amém? Quem vai fazer pode vir aqui. Amém? Pegar. Não esquece, são 2 pedidos. Só um céu, o seu propósito.
Amém? Céu sobre nós. Céu sobre nós. Grandes vitórias. Céu sobre nós. Céu sobre nós. Não esquece na hora que você me entregar, eu vou te ungir de novo. Céu sobre nós. Ó Marcos, Deus falou comigo para você se preparar para uma grande vitória. Amém? Amém? Eu vi, Deus me mostrou portas se abrindo para você. Amém? Se prepara para uma grande vitória. Céu sobre nós. Amém? Quem mais? Pedro? Você pegou para os dois? Amém. Amém. Quem mais? Amém? Mistérios? Vou pegar, eu tenho que ungir. Amém? Pode ligar.